Diácono, irmãos e irmãs, o semeador saiu a semear. Jesus nos conta a parábola do semeador que espalha sua semente em todos os terrenos. O caminho, entre as pedras, em meio aos espinhos e também em solo bom. Na reflexão de hoje, vamos dividi-la em dois momentos. Primeiro momento, pensar nossa responsabilidade enquanto terra que recebe a semente. E num segundo momento, pensar a nossa responsabilidade enquanto homens e mulheres que semeiam a semente em nome de Jesus. Assim, dividiremos nossa reflexão de hoje. E é preciso entender que o terreno é o mundo inteiro. O terreno é cada pessoa. Nós somos estas variedades de solo, onde as sementes são lançadas. A primeira parte da parábola, então, trata dessa responsabilidade do homem diante do que ele recebe. Ele é chamado a cuidar da sua escuta, responsável pelo quanto consegue compreender, pela atitude acolhedora e pela correspondência à graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele é responsável se ele ignorar a semente lançada, se ele se esconder, ou se ele viver buscando desculpas, e desse modo impedir que a semente frutifique. Então, vamos percorrer os tipos de solo. O primeiro, onde a semente é lançada, é o caminho. O caminho é esse solo em meio ao pasto, aqueles trilhos que a gente percorre em um pasto, em uma floresta, é aquele lugar que a gente vai passando e vai pisando, né? E vai fazendo com que aquele solo fique duro. Ali não nasce a grama, o pasto, ali não nasce mato, é o lugar do caminho. É um solo endurecido. Esse solo endurecido é a imagem das almas incapazes de recolher os seus pensamentos e de guardar os seus sentidos. Não tem ordem nos seus afetos, vigiam um pouco os seus sentimentos, deixam a imaginação absorver-se em pensamentos inúteis. E assim, essas almas, elas nunca foram cultivadas, nunca foram aradas. E desse modo não tem como a semente lançada, ela produzir o seu fruto. Somos chamados a perceber até que ponto também tem muito desse caminho no meu coração, de forma que eu me disperso fácil, que eu não foco nas coisas essenciais e que eu não tenho controle sobre minhas próprias ações, sobre os impulsos que tão fortemente impactam o meu comportamento. O segundo terreno é o solo com pedras. São as almas superficiais, com pouca profundidade interior, inconstantes, incapazes de perseverar. Têm boas disposições e até recebem com alegria a graça de Deus. Mas quando chega o momento de enfrentar as dificuldades, quando o calor do sol começa a atingir, então retrocedem. Não são capazes de empenhar-se em cumprir os propósitos que um dia fizeram. E essas também morrem sem produzir frutos. Quantas e quantas vezes começamos e não continuamos? Quantas e quantas vezes paramos pelo caminho
Quantas e quantas vezes desistimos diante das dificuldades que se apresentaram para nós? Uma alegria grande, e abre o coração a Deus, mas nos primeiros obstáculos se fecha, busca desculpas e se afastam de novo. Terceiro terreno, os espinhos. Os espinhos refletem o amor à riqueza, a ânsia desordenada de influência e de poder, uma excessiva preocupação pelo bem-estar e pelo conforto. Essas atitudes são como que duros espinhos que impedem a união com Deus. Trata-se de almas obcecadas pelas coisas materiais, que só apreciam aquilo que pode ser tocado pelas suas mãos. E isso impede de valorizar e se dedicarem a realidades espirituais e sobrenaturais. Até que ponto você se preocupa de forma desordenada com as coisas materiais? Até que ponto a tua vida espiritual deixa de ser fecundada, porque o teu olhar e o teu coração se voltam apenas para as coisas da terra? Mas Deus não está nas coisas materiais. Para poder alcançar Deus, precisamos usar as coisas materiais sem nos prendermos a elas, porque nada levaremos conosco. E nada do que conquistarmos aqui de material contará ponto para um dia estarmos na vida eterna, no céu, junto com Deus. Por fim, o solo bom. Aqueles que ouvem a palavra e querem ouvir, e não só escutam a palavra, eles querem guardar a palavra, eles querem colocar em prática a palavra, e por isso, produzem muitos frutos. O quanto de caminho, o quanto de pedra, o quanto de espinhos se misturam à terra boa que está presente em nossos corações. O que somos chamados a retirar de espinhos, de pedra, o quanto de terra precisa ser arada em nosso coração, para sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Esse é um caminho que precisam refletir, cada um olhando para si. A segunda parte da reflexão, a parábola então nos chama a essa responsabilidade de entendermos a necessidade de sermos as mãos do Senhor Jesus que semeiam, porque Deus quer agir por meio de nós. Deus quer nos ter como instrumento em suas mãos, ou sermos as próprias mãos do Senhor, preparando a terra e lançando as sementes. Muitas vezes, quando refletimos essa parábola, valorizamos demais a terra boa e ignoramos os outros tipos de solo. Como se só a terra boa fosse importante nessa parábola. Mas cada tipo de solo, também o com espinhos, também com pedra, também o solo duro, refletem realidades humanas presentes em nossa vida, de forma que não podemos direcionar o nosso olhar apenas para a terra boa. Somos chamados a irmos a todas as pessoas. Jesus, antes de subir aos céus, deixa esse mandato: ide a todo mundo, ide a todas as nações e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, somos chamados a ir a todo mundo, a todas as pessoas. Não somos então chamados a semear também em todos os terrenos? Se os terrenos refletem realidades humanas, corações humanos, nem sempre o cristão
tem coragem e tem generosidade de semear. Mas quando o faz, ele quer escolher apenas os solos já preparados. Quase que como distinguir quem está apto ou não para receber a semente. Mas o mais difícil não é lançar as sementes. O mais exigente é preparar os solos para receber a semente. Então, é preciso esse cuidado para não dispensar tantos corações, por eles não estarem nesse momento tão predisposto para receber a semente. Espalhar as sementes, repito, não é o mais difícil. O maior desafio é afofar a terra dura. O maior desafio são retirar as pedras, cortar os espinhos. Esses são desafios que Deus também espera que possamos fazê-lo, e não só lançar as sementes. Então, preparemos os terrenos e saiamos a semear. Semeemos entre aqueles que não compreendem, semeemos entre aqueles que questionam, entre aqueles que criticam o tempo inteiro. Semeemos de forma que essas pessoas que nos exigem muita fortaleza possam também receber a semente. E essas pessoas, elas vai nos exigir muito e vai nos ferir tantas vezes. Mas assim é o semeador, semeia em todos os solos. Semeemos entre os mais frágeis, entre aqueles inconstantes que começam e param, começam e param, e vão deixando as coisas sempre pelo meio. Quanto de paciência essas pessoas inconstantes irão exigir do semeador? Quanto tempo para começar e recomeçar o semeador terá que dedicar a essas almas? Semeemos entre os que não conseguem priorizar a fé, que relativizam a necessidade de Deus, exigindo do semeador convicção e foco. De qualquer forma, a semeadura será sempre exigente, e não é só lançar a semente, é sobretudo preparar o solo de cada coração. E por semear em todos os terrenos, o semeador precisa saber que nem sempre o seu trabalho vai produzir os frutos esperados. Quando temos coragem de semear, criamos muita expectativa. E nem sempre essa expectativa vai ser correspondida. Por quê? Porque o solo ainda está duro, porque se encontra ainda muitas pedras e espinhos que sufocam. Mas é preciso semear. São Paulo nos ensina, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, fiz-me tudo para todos, para conquistar alguns. Dediquei toda a minha vida a semear, mas nem sempre colhi abundantes frutos. Quando formos semear, é preciso termos isso diante dos nossos olhos. A terra dura pode levar tempo. Aonde tem muitas pedras, talvez não tenhamos um terreno tão amplo. E os espinhos, as raízes às vezes tão profundas. Então, semeemos. Semeemos com a tranquilidade de nem sempre termos êxito com a nossa semeadura, ou termos o tanto êxito quanto desejaríamos.
Nós somos todos esses tipos de terreno. Somos também semeadores. Esses são os 2 pontos de nossa reflexão de hoje. Ao mesmo tempo que preparamos o nosso coração para colher a semente lançada, somos as mãos que preparam a terra e lançam as sementes. Preparemos bem nosso coração para poder receber essas sementes lançadas, sempre em melhor condição, para que a semente da palavra possa produzir mais e melhores frutos em nossa própria vida. Mas ao mesmo tempo, semeemos sempre, semeemos em todos os corações, em todos os terrenos, sabendo que, embora a gente prepare o solo e lance a semente, é Deus quem faz crescer. É a graça de Deus que faz uma semente germinar e produzir fruto. Então, façamos a nossa parte e o restante entreguemos para Deus, porque fazer crescer não é a nossa responsabilidade, é a graça de Deus que faz cada semente lançada no seu tempo produzir o seu fruto. Acolhamos a semente da palavra e sejamos semeadores da palavra. É o que hoje Deus diz a você, a mim e a todos nós. Assim seja.